Quem trouxe Bíblia diz amém. Quem não trouxe, por gentileza, olha aí no telão e localize em tua Bíblia o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres ou os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas se deita vinho novo em odres novo, assim ambos se conservam. A temática de hoje é: não coloca vinho novo em odres velhos. Para nós iniciarmos a falar sobre o odre, primeiro vamos falar de 3 acontecimentos que acontecem aqui em Mateus 9. O primeiro acontecimento que acontece em Mateus 9 é o chamado de Deus para Mateus. Eu sei que vocês sabem, e alguns já estão como eu, careca de saber da história de Mateus. Mateus era judeu, do povo hebreu. Mas mesmo ele sendo judeu, a comunidade judaica não gostava de Mateus, até ao ponto de odiar Mateus. Por que esse ódio, pastor, de um patrício para com outro? Porque Mateus, ele trabalhava para o Império Romano. Ele exercia uma função de cobrar impostos. E o Império Romano era que pagava o salário do Mateus. Porém, eu acredito que o salário do Mateus não era tão bom. Mas apesar que não seja um salário tão alto, isso não quer dizer que precisamos pegar aquilo que não nos pertence. E por que os judeus odiavam Mateus, sendo ele também judeu? Porque Mateus tinha uma determinação dada pelo Império Romano de cobrar o imposto. Porém, Mateus cobrava de uma forma ilícita. Ele cobrava sempre um pouco a mais para embolsar-se esse valor. E é por isso que os judeus não gostavam. Porque o judeu dizendo, ele sendo judeu, ele poderia aliviar ou cobrar o preço justo. Mas além do o império impõe, ele cobra um pouco a mais. É aquela famosa história: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Infelizmente nós vivemos uma política a qual grandes homens de Deus que se levantaram sobre esses púlpitos do Brasil afora, a qual eu admirei, talvez você admirou, esses homens pregaram, mas quando assumiram uma cadeira lá no plenário, a situação mudou. Vamos ver esses homens agora metidos em corrupção. O dinheiro mexe com a cabeça do homem. O dinheiro desvia o transcurso do homem, daquele que não tem um princípio bíblico. Porque a Bíblia vai dizer, melhor um pouco com Deus, melhor um bocadinho com Deus, do que farturas na mesa com o diabo. E Mateus começou a criar ódio
na comunidade judaica. Porém, ardia dentro do coração de Mateus uma mudança. E analisando esse texto, eu fiquei pensando na vida de Mateus, odiado pela nação judaica. Eu imagino ele querendo sair, pastor Daniel, para ir no shopping, para ir lá no Terraço Itália, em São Paulo, comer uma comida e não poder ir. Ou se vai ser oprimido pela multidão. As pessoas vão dizer, está comendo nesse restaurante chique, porque está com o nosso dinheiro roubado. Vai viajar para um outro país, vai dizer, está aí porque é o nosso dinheiro que ele tirou. Ele não vivia em paz. O coração estava fadigado. A alma gemia, porque ele sabia. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, se nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, Deuteronômio 28 vai dizer, se obedecermos aos mandamentos do Senhor, não somos nós que correremos atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de nós. Lá em Deuteronômio vai dizer que nós seremos abençoados no campo e na cidade. Única coisa é obedecer a palavra. O segredo nosso é obedecer. É igual um filho rebelde. Os pais nunca vai ter prazer de dar alguma coisa, mas um filho que dá prazer, que estuda, dá o seu dever aos pais, com certeza, como dizia minha mãe, faremos da tripa os corações para dar para o filho. Assim é o reino. E ele sabia que quando o povo judeu era oprimido, Deus dava escape, Deus dava livramento. Deus nunca deixou faltar para aquele que foi fiel. Deus nunca deixou faltar para aquele que se dedicava à sua obra. Ainda que o povo virasse as costas, fosse rebelde, ainda que andasse 40 anos pelo deserto, com um povo murmurando, um povo criticando, porque o povo que critica, o povo que murmura é o povo chamado crente, mas o povo cristão, irmão, a tua mente é renovada. Crente é terrível, irmão. Crente, ou bicho chato é crente. O dia que eu deixei de ser crente foi a melhor coisa da minha vida. Pastor, o que você se transformou? Transformei em cristão. Cristão quer dizer Cristo menor. Há 3 coisas que o cristão tem, que o crente jamais terá. Qual, pastor? Um coração ensinado, uma mente limpa, uma mente de Cristo e um corpo fortalecido. Oh glória. O crente não tem a mente de Cristo. Qualquer coisa, ele começa a maquinar o mal. Ele não tem um coração ensinado. O seu coração sempre pende para o mal. O seu corpo não está em pé como um bambu chinês. Qualquer vento que sopra, ele sai da igreja, nem tchau ele dá. Esse aí é o crente. Mas o cristão, ele tem uma mente de Cristo, um coração ensinado e um corpo fortalecido. Pode bater nele, criticar nele, murmurar contra ele, mas ele permanece firme. Estão falando bem, estão falando mal, ele está no mesmo lugar, ele está parado lá, porque ele sabe, como o Salmo 46:10 vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh glória. É no silêncio que o crente vence. É no silêncio que o povo de Deus triunfa. Quando Deus disse, eis, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Um dia ele diz para Gideão, só toque as buzinas, só quebra os cantos e balança as tochas, que o resto eu faço. Sabe o que Deus está dizendo? Eu só quero o teu glória, eu só quero o teu aleluia, eu só quero a tua adoração, porque o resto eu faço na sua vida. Oh glória. E tem crente que é tão ruim, irmão, que nem o mundo aceita ele. Tem pessoas que é tão ruim que nem para desviar serve. Mateus era um desses caras. Mas Deus tinha um plano na vida de Mateus. Quando Jesus está passando perto da alfândega, ele avista Mateus. O interessante é que Jesus não vai bater papo com Mateus. Interessante que Jesus não vai entrevistar Mateus. O que eu aprendo aqui é que Jesus sempre está em movimento. Quem fica parado, água parada, irmão, só dá dengue. Mas água corrente nunca se repete aquilo que um dia passou. Sempre está avançando para as coisas novas. É por isso que a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, e eis que fiz tudo novo.
Aí Jesus passa assim, olha ele lá contando as moedinhas. E Jesus disse: levanta, segue-me. Eu fico observando. Se eu fosse Mateus, olhando naquele homem, eu disse: eu vou seguir quem? Ir para onde? Viver do quê? Mas dentro dele há uma voz gritando: mudança, transformação. Tem crentes que precisam de mudança, de transformação, ser cristão e não crente. Dentro de Mateus estava dizendo assim, ó: preciso de algo novo. Eu vejo Mateus agora, na minha visão ótica, jogar todas aquelas moedas e dizer: vou seguir. E Mateus segue Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Mateus disse: tá bom, eu vou seguir. Mas e minha família? Espere aí, Jesus. Eu vou preparar um almoço lá em casa. Vou chamar todos os meus amigos, toda a minha família, e quero que o Senhor vá para lá. E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 10, e aconteceu que estando em casa, assentados-se à mesa, Jesus está na casa de um publicano, sentado à mesa, rodeado de vários outros publicanos, da família de Mateus. E o que quer dizer essa mesa, pastor? A mesa é lugar de comunhão, é lugar de alegria, é lugar de aceitação. Essa palavra comunhão deriva-se do grego koinonia, intimidade. Vocês que entendem mais de Bíblia do que eu, vocês já viram Jesus entrar na casa de Pedro para comer? De Tiago? De João? E por que Jesus entra na casa de um publicano odiado? Por quê? A resposta está aqui. Versículo 12: não necessita dos médicos sãos, mas sim os doentes. Não adianta eu pregar para vocês que sabem, mas talvez seja uma injeção de ânimo para você ir atrás de que pessoas que têm, pessoas debilitadas. Esse dia eu estava escutando um pastor dizendo, e é verdade, as pessoas dizem: não há mais cura na igreja. Sim ou não? Não é essa a pergunta? E quantas das vezes você foi a um hospital? Quantas das vezes você trouxe um doente aqui? Tem uns dizendo: o demônio está de férias, ninguém vê mais se manifestar na igreja. Quantas pessoas perturbadas, quantas pessoas metidas nas obras de macumbaria você trouxe para a igreja, ou você foi fazer uma visita? O evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo. Pregar para crente é a melhor coisa que tem, irmão. É aqueles crentes, Roberto Carlos já disse aqui, você prega, eles rodam, pulam, aí no outro dia você pergunta: qual foi a mensagem, o que você recebeu? E ele vai dizer assim: eu não sei, só sei que chorar e emocionar, eu me emocionei. Se ri ou se chorei, o importante é que emoções eu vivi. Precisa o odre novo. Aí Jesus está na mesa. O interessante é que quando Jesus está na mesa, assentado com os pecadores, levanta uma classe que não evangeliza, uma classe que não cuida, uma classe que não faz nada, que é os escribas e os fariseus. Quem são essas duas classes? Os escribas são aqueles entendedores. Eu conheço de Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse.
Você está pregando, ele está folheando para ver se realmente está no texto. Está analisando a tua homilética, está analisando a sua exegese, está analisando se você fala o português correto. Eu falo, eu fumo, eu pego, nós vamos, mas eu prego aquilo que Deus me dá. E na simplicidade Deus cura, Deus levanta, Deus transforma, Deus modifica. Deus não está procurando habilidades, Deus está procurando pessoas para Ele habilitar. E aí os fariseus estão lá, dizendo: quem é esse que assenta com os pecadores? Sabe o que eu aprendo aqui? É com essas pessoas que Jesus quer contar. Aonde todos aqueles são excluídos, é onde a graça quer alcançar. Todos aqueles que são excluídos, é onde a graça alcança. Aonde o mundo vai execrar, é onde o reino inclui. Aí eu analisando o texto, eu descobri que tinha um outro cobrador de impostos. Esse aí todo mundo conhece. Tinha mais ou menos 1,50 m. Jesus estava passando, não poderia ver. Pelo tamanho só ia ver as canelas, então ele subiu em uma fila. Quem é o nome dele? Zaqueu, cobrador de impostos. E que Jesus disse para Zaqueu? Desça, que hoje me convém cear na sua casa. O que eu aprendo com isso? Por que Jesus quer entrar nas casas? Por que Jesus quer falar nas casas? É porque na casa é onde está reunido aqueles que têm intimidade um com o outro, é a família. Pastor Daniel não leva qualquer um na sua casa. Eu não levo qualquer um para minha casa. Você não leva qualquer um para sua casa. Você só leva quem você tem intimidade, quem o seu coração compur. Mas o interessante é que é quando nós convida. Mas aqui foi o contrário. Jesus te convida. O que eu quero dizer com aqui, abro o primeiro parênteses, eu quero que você tenha uma mentalidade cristã e não pense mal. Tem pessoas, pastor Daniel, que estão tratando o noivo como um ficante. O ficante, Tiago, nós não levamos para casa, porque nós não queremos apresentar para a família. O ficante nós não apresentamos para os amigos. O ficante é na calada da noite. O ficante não tem um lugar exato para se encontrar. É os lugares escondidos, porque tem vergonha ou está aprontando alguma coisa. Ninguém leva ficante para casa. Há uma situação na igreja brasileira que estão tratando o noivo como ficante. Eu não levo para casa, eu não apresento a família, eu não apresento aos amigos, eu não faço questão que as pessoas me vejam com o noivo. Sabe por quê? Porque o ficante não tem aliança. Ou seja, o ficante não tem compromisso. Agora o noivo nós levamos para casa, porque a família conhece, porque o pai já consentiu, a mãe já aceitou, os irmãos já chamam de cunhado. O noivo nós apresentamos para os amigos porque nós temos a intenção de casar, dizendo: vai ser a minha vida entregue ao noivo. Se não der para dar um glória, irmão, dá um like que Deus recebe. Como você está tratando o noivo? Ficante ou noivo? Quando você está com o noivo, ainda que o inferno tenta afetar com você, você vai dizer: eu tenho uma aliança com o noivo, eu tenho um compromisso com o noivo. É por isso que o noivo está na minha casa. É por isso que o noivo é apresentado para os meus amigos. Lá no meu serviço, saiba que eu tenho um noivo. Lá onde eu estou, passo, sabe aonde eu tenho um noivo. Só entra dentro da nossa casa quem temos intimidade. Uma pergunta para você responder para você mesmo: aonde está o noivo? Está nos becos das vielas ou está frequentando a tua casa? Tem pessoas tratando a igreja como um shopping.
Marcou com o ficante: vamos lá no shopping, vamos tomar um casquinha, que é o que dá para pagar. E não adianta colocar chocolate que aumenta um pouco mais, não dá. Agora o noivo, o compromisso é maior. Ele não vai te oferecer um casquinho, ainda que ele esteja duro de marré de si, mas ele arruma emprestado. Ele pega com alguém mais: eu vou levar a minha amada no restaurante, ela vai se esbaldar. Eu vou comer pouco, porque é por peso, mas vai oferecer o melhor para o noivo. Um ponto de interrogação: Jesus está sendo o que para você? Um ficante ou um noivo? Porque você só encontra ele aqui, dentro da sua casa ele não vai. Você só encontra ele aqui aos domingos, mas lá no seu serviço ele não vai. Você só encontra ele aqui porque a sua família não sabe quem é ele. Você só encontra ele aqui porque os seus amigos não conhecem quem é ele. Esse é o ficante. E deixa eu te dar uma notícia: você corre um grande risco de ficar, porque o noivo vem aí, e ele vem buscar a sua noiva. Não seja, desculpa a expressão chula, Maria Corrimão. Seja noiva, sem mancha, sem ruga. Pastor de Mateus, estou falando de casa. Jesus, ele quer entrar na sua casa, ele quer fazer morada na sua casa. Lembra do barco de Pedro? Enquanto o barco era de Pedro, as coisas estavam indo de mal a pior. Mas o dia que Jesus entrou no barco, disse: agora eu estou no comando. Aí Pedro disse assim: pescamos a noite toda e não conseguimos tirar um lambari. E Jesus disse: vamos lá para o meio do mar. Aonde Pedro estava pescando, Felipe? Na beira. Na beira só vai pegar lambari, bota o pneu jogado. Mas lá no meio, lá aonde você não se arrisca a ir, porque não confia naquele que serve, Jesus disse: deixa eu entrar no barco agora, vamos lá no meio. E há um detalhe aqui: porque eles não pescaram nada à noite e vão pescar durante o dia? Pedro, ele era conhecedor da pesca. Jesus só conhecia de madeira e male, porque o pai ensinou algumas coisas. Aí, diz a Bíblia que eles vão pegar 153 peixes, sim ou não? Acrescentando um pouco, não é história de pescador, a Bíblia vai dizer que são 153 peixes grandes. Não é tubarão, não é baleia, são grandes. Esse dia, acho que foi o Marcelo que me apresentou um peixe desse tamanho que pescaram aí. Cadê o Marcelo? Está aí? Está lá fora. Marcelo, o que Pedro pescou junto com Jesus dava uns 4 daquele lá. Você que é pescador, durante a noite no alto mar é o lugar propício de pegar peixe grande. Por quê? Os peixes grandes, durante o dia, o sol, como estava hoje, escaldante, vai esquentar a água e queima-se a pele do peixe. E sabe o que ele faz? Ele desce às profundezas para lá refrigerar-se. Aí aqueles que não conseguem mergulhar, que são os lambari, ficam ali em cima. Por isso que aí até eu pesco. Mas à noite eles sobem. Quem foi namorar ontem? Ontem a lua estava tremenda. Nós saímos ontem e paramos para ver a lua. Quando a lua está daquele jeito, ela emana oxigênio e atrai os peixes grandes. Os peixes sobem porque a água está caliente, ou seja, a água está morna. Eles sobem para comer e respirar. E é hora de pegar os peixes grandes. Discovery Channel. Aí, pastor Daniel, nós estamos falando de Jesus, não estamos falando de Pedro, Marcelo. Jesus disse: vamos durante o dia, um sol escaldante, no deserto, 60 graus Celsius, os peixes estão lá nas profundezas. E Jesus disse: ó, lança aí a rede. Lançou a rede. Aí vem arrastando a rede.
153 peixes. Jesus diz: grita para Filipe e para João encostar o barco aqui, porque esse barco não vai caber, não vai aguentar. Sabe o que quer dizer esses 153 peixes? Porque deixa grifado 153 peixes. São 153 espécies que Pedro nunca tinha visto na vida. Só pegou um lá atrás. O que Deus tem para você, irmão, você nunca viu. Não, isso é muito pouco. O que Deus tem para você, você nunca viu. É algo extraordinário. É muito maior do que você imagina. Mas você acostumou a viver do raso. Você acostumou a viver daquilo que a beira te dá. Enquanto Deus está dizendo: o oceano todo é seu, os mares todo é seu. Mais uma vez você pega uma bota, você pega um pneu e se contenta com aquilo. Deus está dizendo: eu tenho coisas grandes para revelar sobre a sua vida. E era isso que Jesus já estava dizendo para Mateus na sua casa. Primeiro, eu quero ganhar os de casa. Primeiro eu quero reunir os de casa. Ontem foi aniversário do meu irmão mais velho. Eu já disse o testemunho dele aqui. Um homem que andava armado, tinha medo dele. Daqui a pouco houve uma ruptura no seu casamento, desgostoso, depressivo. Se afundou na cachaça, no mundo das drogas. Muitas das vezes batia na porta de casa dizendo: aqui ó, está o teu filho num carrinho de mão. E nós em casa achando que estava abalando. Nós vamos para a igreja, nós prega, nós faz. Mas um dia eu e minha mãe reunimos no quarto da minha mãe e disse: vamos fazer uma campanha. Jesus, entra aí. E Jesus entrou no quarto. E como nós fazemos a campanha de oração, e fomos orando. Aí um dia meu irmão entrou no quarto, devagarzinho. Se estava bêbado ou drogado, não sei, mas ele entrou cambaleando, sentou na cama e escutou a oração. Na outra noite nós estávamos orando. Chega ele, já agora com os pés mais firmes. Na terceira noite entra ele de novo e diz: mãe, deixa eu ler o versículo. E ele foi ler o versículo. Na quarta noite ele entra e diz: mãe, deixa eu começar a oração. Na quinta noite ele entra de novo: mãe, deixa eu dar uma palavra. Na sexta noite ele já entra sóbrio, dizendo: mãe, irmão, vai estar chegando a hora de nós começarmos a oração. Na sétima noite o meu irmão some. Ninguém sabia onde meu irmão estava. E nós dizendo agora, aonde ele foi, aonde ele está, ele vai chegar mais uma vez drogado, ele vai chegar rastejando. Aí chega meu irmão, de terno, gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo: mãe, eu aceitei a Jesus Cristo, o Nazareno. Oh glória! Ei, não basta. Daqui a pouco levanta o meu irmão como um diácono da igreja. Quem via ele cambaleando na rua, agora vê ele subindo nas ruas para abrir a porta da igreja, limpar o banheiro da igreja, preparar o altar para o pastor. O meu irmão, agora domingo pela manhã, prepara o café da escola EBD. O meu irmão agora, ele é líder no grupo de varões. E quando eu vi mais de 30 varão cantando, e quem estava regendo os varão, aquele bêbado, aquele drogado, que Jesus entrou na minha casa e mudou a história. Deixa ele entrar na tua casa hoje, deixa ele viver na tua casa hoje, deixa ele fazer o milagre na sua casa. Sabe qual é o nosso mal? Que viemos para a igreja, se recebemos, amém. Se não recebemos, também amém. Mas não distribuímos para dentro de casa. Deus está falando aqui, irmão.
Não se iniba de chorar não, isso aí. Ou eu creio que Jesus muda, eu deixo de professar essa fé. Liguei para o meu irmão ontem. E mesmo do mundo ele sempre dizia: glória a Deus nas alturas. E todas as vezes que o meu irmão me liga, agora ele está lá em Foz do Iguaçu me assistindo, ele diz assim: paz do Senhor, meu pastor. Eu nunca esperava, talvez a família não esperava. E Jesus, aonde você disse assim: aonde vocês excluem, eu incluo. Aonde vocês querem fora, o reino quer dentro. Mas primeiro, deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Jesus falar com os seus. Aí os escribas, os fariseus vão dizer: ah, ele começou o culto na casa dela agora. Mas você viu como ela anda? Ela é toda torta. Ele, é um dia na igreja no mundo. Toma de 51 para cima. Mas ele está abrindo a casa. O que mata crente é crente, irmão. Sabe que tem muitas pessoas fora da igreja que é muito juízes e pouco advogado. É sempre mais fácil acusar do que levantar. É sempre mais fácil chutar do que receber. Um dia eu abandonei da fé. Eu fui para o mundo. Se eu cheirava um papel de cocaína, agora cheirava 10. E um dia dei de frente com o meu pastor num posto de gasolina, drogado, carro cheio de mulher. E aí eu desci para xingar aquele homem. Aí levanta aquele homem com 2 metros de altura. Se estiver assistindo agora, o pastor Maurício Lisboa, um dos maiores pregadores que o Brasil precisa conhecer. Ele olhou para mim, naquela hora saiu toda a droga do meu corpo. Ele disse: volta para a tua casa. Aí não é teu lugar. Eu disse para aquele povo: sai do meu carro. E voltei para casa e fiquei remoendo, diz aquela palavra: volta para a tua casa, que aí não é o teu lugar. Aí chegou um diácono lá em casa, talvez tentando me ajudar, mas piorou a situação, dizendo assim: Salatiel, fizemos uma reunião lá dos pastores, e sabe qual foi as conversas? Que não vale a pena orar por você. A intenção dele foi me levantar, mas ele acabou de me matar de vez. Aí me liga o pastor presidente. Já disse esse testemunho aqui? Tem a sua roupa ainda? Tenho. Tem a sua gravata? Tenho. Você tem? Vai para a igreja. Eu quero te encontrar lá. E suba direto para a tribuna. E uma coisa que eu tenho, irmão, até brincaram hoje, eu já disse aqui: pareço tartaruga, mas lerdo eu não sou. E ousado eu sou até demais, irmão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pastor presidente me mandou subir. Fui cumprimentar um obreiro da direita, não me cumprimentou, não cumprimentou. Ninguém me cumprimentou, mas pelo menos estendi as mãos. No ministério que eu estava, a cadeira do meio é a cadeira pastoral, só assenta o pastor. Eu disse: se esse aqui não cedeu lugar, esse não cedeu lugar, e aquele não cedeu, tem o do meio, então é eu. Sentei. Chega o nosso pastor e vai abrir a Bíblia. Lá em Isaías 61:7, que vai dizer assim, se quiser eu cito aqui, irmão: no lugar da vossa vergonha tereis, não é uma, é dupla. E disse, fechou a Bíblia, levanta a igreja. Ele é o pastor dessa igreja a partir de hoje. Foi uma bênção, irmão. Metade da igreja foi embora. Só ficou as irmãzinhas. 61:7. Foram embora, ficaram algumas pessoas comigo. E a igreja foi crescendo.
não por nós, pela graça. Aonde o mundo te exclui, a graça te alcança. Aonde te rejeita, o reino te chama para perto. Mas os escribas, os fariseus da época, vão acabar com o ministério dele, vamos enterrar. Ele não serve mais para nada. Eu estou só no segundo. O terceiro agora vem os discípulos de João. O discípulo de João é engraçado, irmão. João, que era primo de Jesus, com certeza falava todos os dias de Jesus para eles, porque Jesus dizia: venham aí que é maior do que eu batizo com água, mas ele batizará com fogo, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Todos os dias João falava para os seus discípulos e eles não acreditavam. Aí os discípulos de João disseram para Jesus: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Por que nós, discípulos de João, e os fariseus jejuam e os seus discípulos não? Aí Jesus vai dizer: pode porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, que será tirado o esposo, então jejuareis. O que Jesus está dizendo? Eles vão jejuar para quem? Se o próprio Cristo está com eles. Eu não estou falando de religião. Jesus está dizendo: eu não estou falando de religião, eu estou falando de Cristo, ou seja, de mim mesmo. João capítulo 1, versículo 1. Num princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Mas eles queriam ser mais santos. Tem aquelas pessoas na igreja: subi e desci o monte, estou já 24 horas jejuando. Já perdeu o teu jejum. Porque a Bíblia diz: aquele que aparenta com a sua face triste ou falar que está jejuando, já perdeu. Esse dia eu vi um senhor que já estava jejuando 10 dias. Não sei se vocês viram, até virou meme. O coitado não estava conseguindo nem abrir a boca para falar. A intenção foi boa, mas a atitude foi de tolo. O teu compromisso não é com ninguém, o teu compromisso é com Cristo. O compromisso dos discípulos era com Cristo, não era com os discípulos de João. Quando jejuares, não apresente-se com os seus rostos tristes, ou com quem está com fome. Tem pessoas aqui, graças a Deus não tem, pastor Jefferson. Tem pessoas que ele tem que sentar sozinho nas cadeiras, porque quando ele for levantar os braços, não é o braço, é as asas que levanta. De longe dá para você enxergar a auréola. Eu subo desse monte, eu faço e acontece. Orai e vigiai, sim ou não? Não, é vigiar e orai. Não adianta você orar e não vigiar. O que ganhou Gideão lá foi a vigilância. Vigiou e Deus então entregou a vitória. Mas vamos lá para encerrar, tenho 4 minutos. Quem aguenta mais 4 minutos diz amém. Se não aguentar também, eu continuo. Só que é o seguinte, a história aqui é sobre o odre. O que é o odre? O odre, eles pegavam um carneiro, matavam o carneiro, e quando eles matavam, eles abriam toda a barriga do carneiro, tirava todos os órgãos, limpava, passava azeite, anote isso, azeite, para lubrificar, dar flexibilidade, para receber dentro de si água, vinho. Aí ele juntava as 2 patas dianteiras com as 2 patas traseiras, tirava ali as patas, ficava aquele buraco, eles costuravam e o lugar das patas formava-se uma boca. Se tiver aquela imagem do odre, para as pessoas associar isso,
e fazia o odre. Aí Jesus vai dizer aqui que odre velho não pode conter vinho novo. Por que não? Porque se conter vinho novo, esse vinho, por ele ser novo, ele vai fermentar, vai liberar gases. E só vai aguentar se o odre for novo. Porque lembra do azeite? O azeite, ele dá flexibilidade. Então, quanto mais expande, mais o odre vai segurando o vinho. O que Jesus está falando aqui, ou seja, Jesus está falando com pessoas com uma mentalidade rígida, uma mentalidade travada, uma mentalidade de sistema, de religião. E Jesus nunca veio para pregar religião. Jesus nunca veio falar de religião, mas Jesus está falando para um povo religioso, um povo que não muda a sua mentalidade. Acho que era o pastor Luiz que estava pregando aqui, a síndrome de Gabriela. Quem já viu a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, irmão. Isso só funciona na novela. Aqui, como dizia uma música aí no mundo, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita, até não encontrar com um carpinteiro. O dia que encontra, irmão, ainda que seja torto, vai endireitar. Até porque a madeira que foi feita, a Arca da Aliança, era uma árvore toda cheia de nó. E o carpinteiro, ó, ajeite para o seu esposo que está lá no bar agora. Ajeite para o teu filho que está lá nos pontos de tráfico de droga, como um dia estava. Ajeito para pessoas que você olha e diz, isso aí não tem jeito. Ajeito. Estou acabando. Aí, pastor Daniel, pega o odre. Só que o odre já está velho. Aí me deu um start aqui. Se ele está velho, um dia ele já foi novo. Mas agora ele já está velho. E para ele viver um pouco mais, ele precisa de uma transformação e uma mudança de mentalidade. Irmão, eu esses dias estava lembrando, quando eu tinha cabelo, bigode, era magro. Um dia eu parei lá na rua, lá em São Paulo, e ouvi uma mulher falando no telefone. E eu fiquei olhando para aquela mulher, falei, imagine um dia que se a pessoa falar com a outra, olhando pelo celular, e não demorou muito. Hoje nós falamos com qualquer pessoa via celular. Essa transmissão está o mundo todo. As coisas mudam. Nós precisamos mudar também. O meu jeito do passado não pode ser o do presente. E não poderá ser do futuro. Mas tem pessoas que têm a mente atrofiada. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Não. Precisa de uma evolução. Não estou pregando sobre a teoria do macaco, mas se até o macaco evoluiu, isso não existe, tá? Vai falar, o pastor disse que enviamos o macaco. Não existe isso. Que nesse dia diz o pastor, graças a Deus existiu o Big Bang. Eu falei, mas por quê? Se não fosse o Big Bang, nós não estaríamos aqui. Eu falei, não sei qual é o Big Bang, mas eu posso dizer, o Big quer dizer grande em inglês, né? E bem, só pode ser meu Deus. Ele é grande, que a Bíblia diz que a concha da mão pega todas as águas do oceano. O céu, ou seja, as nuvens e o escabelo para os seus pés. Ele está assentado num trono de fogo e glória. O mundo é dele, a terra é dele, até o inferno é dele. Então ele é Big Bang. E ele disse, eu nunca pensei por isso. Eu disse, irmão, imagina uma explosão, acontecer alguma coisa. Só vai acontecer desgraça. Mas pela graça você está aqui. Ó, vou terminar agora. Falta 2 minutos. Não, já passei 2 minutos. Vou terminar agora. Se não houver mudança, não há um novo, irmão. Esse dia lá em casa, o guarda-roupa estava saindo os parafusos. Eu disse, está acontecendo alguma coisa errada? E quando eu vi um monte de roupa que eu não usava, tiramos 2 sacos. Foi nós tirar, ganhamos coisas novas.
Quer ter o novo? Joga as coisas velhas fora. Só não me jogue, tá? Mas joga as coisas velhas fora. Aí, pastor Daniel, coloca-se o vinho no odre. Olha o que acontece com o odre. Ele rasga todinho. E o vinho simboliza o quê? A alegria. Simboliza a transformação. O vinho vem da onde? Da uva. A uva vem da onde? Olha o Filipe, da bananeira. Bananeira, da videira. João capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira. Para Jesus entrar e fazer alguma coisa, meu irmão, não existe ninguém velho aqui. Velho é o diabo, que tem mais de 2000 anos aí. E todo dia nós somos novos. Somos a melhor idade. Pastor, não passei. É a melhor idade, é essa. É o hoje, não é amanhã, é o hoje. Aí se coloca o novo no velho, rasga todo, porque não está preparado para receber o novo. Mas tem um detalhe. Vamos jogar o velho fora? Não. Os velhos não servem mais. Vamos encostar eles aí, ó. Vamos deixar ele encostadinho. Vamos usar os novos. Não. Os velhos também servem. Ele só precisa passar por uma situaçãozinha. E é simples. Quem lembra que quando o odre é feito, dentro coloca o azeite. O azeite simboliza o Espírito. Isso aí, irmão Edson. Espírito Santo. E quem intercede por nós é o Espírito. Nós guiamos mediante o Espírito. Precisamos do azeite. Mas nós temos uma mania. Tá velho, vamos jogar fora. Não presta mais. Não, calma. Vamos fazer uma seleção. Esse aqui dá jeito ainda. Aí quando o odre parece velho, aí chega o dono do odre e diz: esse odre ainda dá para usar, mas precisamos fazer uma coisa: colocar azeite nele. Vamos colocar azeite por dentro e por fora, para que quando ele receber o vinho novo, ele vai ter flexibilidade, para que quando os gases do vinho começar a soltar, ele conter esse vinho. Diga para o seu irmão: há jeito para você ainda. Me chamou de velho, pastor? Sim. Porque eu me incluo nessa. Às vezes nós estamos ultrapassados, mas não queremos reconhecer que precisamos do novo. Se coloque de pé agora.